Olá, hoje nós faremos a ampliação dos saberes e a lição de casa 8. Então, serão das páginas 49 a 56 e das páginas 87 a 89, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês, aproveitem explicar as atividades para vocês estarem realizando, tá? Então, pessoal, aí na página 49, começa a ampliação dos saberes, hora de resolver problemas, e o professor está falando assim: estou em dúvida quanto ao modelo e à cor dos uniformes que iremos usar nos jogos. Você, aluno do quarto ano, poderá me ajudar. Deixe registrados recursos ou meios utilizados para resolver os problemas que se seguem. Então, vamos lá. Número 1 fala assim: temos agora no vestiário 3 modelos de camisas listradas e 2 cores de bermudas. Combinando sempre uma camisa e uma bermuda, com quantos uniformes diferentes os jogadores poderão se vestir? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho de novidade para vocês, tá? Combinação. E o que a gente vai fazer, ó? Existem algumas possibilidades de vocês estarem resolvendo essa atividade. Uma é por meio de cálculo matemático e a outra é por esquema, tá? Ou como a gente usa na matemática, a gente fala que é uma árvore de possibilidades, tá? Vocês podem tentar fazer um esqueminha para descobrir qual vai ser o total de combinação que esse time vai ter, tá? Para poder usar os uniformes. E também vocês poderão fazer o cálculo matemático, que é para eu explicar aqui para vocês, tá? Então, o que vocês têm que fazer aí para fazer um esqueminha? Então, lembrando, são 3 camisas listradas e 2 bermudas. Então, vocês vão ter que fazer as combinações, tá? Então, pode ser uma camisa listrada com a primeira bermuda, ou pode ser a segunda camisa listrada com a primeira bermuda também. Pode ser a terceira camisa listrada com a primeira bermuda também. Então, só aí a gente tem 3 possibilidades. Mas a gente tem outra bermuda, que pode ser o quê? A primeira camisa com a segunda bermuda, a segunda camisa com a segunda bermuda e a terceira camisa com a segunda bermuda. Temos mais 3 possibilidades aí do pessoal usar o uniforme, né? Então, 3 mais 3, o que a gente tem? Um total de 6 possibilidades dos jogadores usarem os uniformes, tá? Isso é o esqueminha. Então, pode chamar de camisa 1, camisa 2, camisa 3, bermuda 1, bermuda 2 e vai fazendo o esquema. Matematicamente fazendo, usando cálculo, né? Não que isso não tenha sido matemática, mas utilizando números e cálculo, a gente faz a multiplicação. Sempre que falar de combinação, nós usaremos a multiplicação. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o número 3, que é o total de camisas listradas, e multipliquei por 2, que é o número de bermudas, e tive um total aqui de 6 possibilidades, tá? Então, vocês sempre vão utilizar a multiplicação para encontrar o número de combinações possíveis aí. Pode ser de uniforme, pode ser de roupa, pode ser de qualquer outra coisa, tá? Então, façam e não se esqueçam de colocar a resposta aí também, tá? Isso aqui é uma situação problema. Toda situação problema precisa ter uma resposta além do cálculo, tá bom? No número 2, ó, bem, um pouquinho parecido, ó. Chegou na lavanderia o restante dos uniformes e ficamos com o armário completo, com 11 modelos de camisas. Então, agora aumentou aqui, né, o número de camisas. E também aumentou o número de bermudas, agora são 7 tipos de bermudas. E está perguntando quantas possibilidades de uniformes os jogadores terão para suas apresentações. Então, ficou fácil agora, né, fazer o cálculo aqui e colocar a resposta da situação problema. Agora o número 3. A empresa Veste Bem irá confeccionar os bonés para os jogos em 8 cores diferentes e nos tecidos Drifit, nylon, algodão e jeans. Então, tem, ó, 8 cores e quantos tipos de tecido? 4 tipos de tecido, tá? Escolhendo um tipo de tecido e uma única cor, quantos modelos diferentes de bonés a empresa irá confeccionar? Então, pessoal, a mesma ideia do número 1, a mesma ideia do número 2 é aqui na
no exercício número 3, tá bom? Agora, na página 50, o número 4, também é a mesma ideia, ó. Para assistir à modalidade de luta, o espaço foi organizado em linhas e colunas, de modo a facilitar a visão. Conseguiram montar 31 fileiras com 14 cadeiras em cada uma. A letra A está perguntando: quantos lugares havia para assistir à luta? Então, vocês vão calcular aí para falar o total de lugares. Na letra B, para assistir a essa luta, 424 pessoas fizeram inscrição. Haverá lugar para todos assistirem a partida sentados? Por quê? Então, pessoal, a letra B, vocês vão responder de acordo com o que vocês encontraram na letra A, tá? Agora, no número 5, está pedindo para vocês completarem o quadro a seguir com os números que estão faltando. Então, pessoal, presta atenção, ó. Aqui a gente tem os números, tá? 2, 25, nanana, e em cada coluna, vocês vão preencher com, aqui, primeiro, o dobro. Então, vocês vão colocar aqui o dobro do 2, tá? Coloca o resultado. Aqui, o triplo do 2, o quádruplo do 2, o quíntuplo do 2, e aqui já tem o sextuplo do 2, né? Que é o 12. Então, vocês vão preencher com o que está faltando. A mesma coisa na linha do 25. Então, aqui, o dobro do 25, o triplo de 25 já tem, o quádruplo de 25, o quíntuplo de 25 e o sextuplo de 25. Pessoal, é o seguinte, algumas coisinhas dá até para vocês fazerem o cálculo de cabeça, o cálculo mental. Mas, se tá com dúvida, não tem certeza, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês de matemática e resolvam lá no caderno de matemática e depois coloquem o resultado aí, tá? Porque principalmente os números grandes aqui, ó, não vai dar para fazer mentalmente, não. Vocês vão ter que estar realizando o cálculo. Lembrando que dobro é vezes 2, triplo é vezes 3, quádruplo é vezes 4, quíntuplo é vezes 5 e sextuplo é vezes 6, tá? Então, bastante multiplicações aí para vocês estarem realizando. Agora, na página 51, tem a leitura e escrita dos números, tá? Então, a professora está falando assim: você já ouviu falar da numeração ordinal? Será que alguém já ouviu falar? Conversem com os colegas e também com o professor sobre essa categoria de números. Depois explique no glossário matemático o que significa número ordinal, discutido em classe, tá? Então, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso aqui na aula online, tá? Mas conforme eu vou explicando aqui para vocês as atividades, vocês já vão saber o que é e já vão poder colocar no glossário de vocês, ok? Então, pessoal, o número 1 está falando assim: observe o quadro de classificação das equipes que conseguiram os 10 primeiros lugares. Então, tem aí, primeiro, ó, o número ordinal, primeira, espoleta, segunda, gavião, terceira, ecos, quarto, tal, quinto, sexta, sétima, oitava, nona e décima, tá? Então, isso aqui é um número ordinal, tá? Quando tem a letrinha aqui em cima, às vezes é a letrinha A, às vezes é a letrinha O, pequenininho, que tá dando, porque é ordinal, né? Que tá dando a ordem. Então, se eu falar assim, chegou em terceiro lugar, ele chegou naquela terceira ordem, chegou em primeiro, em segundo, em décimo e tal. Aí vocês vão responder, de acordo com essa tabelinha de classificação, algumas perguntinhas. Então, na letra A, qual a equipe que ficou em terceiro lugar? Qual a classificação da equipe Máximos? C, qual a equipe foi melhor classificada que a equipe Gavião? E na letra D, escolha 3 equipes. Por extenso, escreva o número ordinal que corresponde a cada uma dessas equipes selecionadas. Então, aqui, vocês vão escolher 3, pode ser qualquer um, tá? Então, eu vou escolher o Órion. Então, vocês vão escrever aqui, ó, Órion, quinto, tá? Ou quinta posição, né? Tá no feminino. Escolhi o Sigma, então tá na 10ª posição, tá bom? Aí cada um escolhe o que quiser aqui, tá bom? A equipe que quiser. Agora, na página 52, o número 2 está pedindo para vocês pesquisarem como se escreve por extenso a colocação dessas equipes.
eu não vou falar, né? Porque se eu falar, eu vou falar a resposta. Então, vocês vão pesquisar como que se lê esses números aqui e vocês vão escrever em cada um dos espacinhos, tá? Quase que eu falo a resposta, meu Deus. Gente, ainda na página 52 tem cálculo mental. Cálculo mental é cálculo que a gente faz de cabeça, tá? Então, esse aqui, ó, para quem fica falando, ai, Pro, mas eu fiz de cabeça. Agora é o seu momento. Vocês não vão fazer a continha no caderno, não. Vocês vão tentar fazer de cabeça toda essa tabelinha aqui, tá? É fácil, vocês vão observar que é bem fácil. Ó. Então, tem 5 vezes 1, ai, que difícil. 5 vezes 10, o que mudou do 5 vezes 1 para o 5 vezes 10, né? 5 vezes 100, 5 vezes 1000 e tal. Então, vocês vão tentar fazer isso aqui de cabeça, mental. Pensem, é fácil, tá? E vai preenchendo a tabelinha aí. Depois, na correção, a gente vê se vocês acertaram, tá? Pessoal, na página 53 tem uma coisinha diferentinha aí que eu vou explicar para vocês como que faz, ó. Para resolver o problema abaixo, você poderá utilizar o material dourado. Então, né, como a gente não está em sala de aula, a gente não vai ter o material dourado, mas vai ter os desenhos e você já conhece o material dourado, tá? Vocês já usaram outras vezes. Então, o número 1 está falando assim. Uma unidade do colégio objetivo precisará comprar medalhas para os alunos que participaram das Olimpíadas Internas. São 14 ganhadores por sala e 12 salas participantes. Quantas medalhas essa unidade do objetivo irá comprar? Cada medalha será representada por um cubinho do material dourado. Observe os esquemas e complete o que falta. Então, olha só. Preste atenção que depois vocês vão ter que fazer isso aqui também nas lições de casa, tá? Eu vou dar um exemplo como faz e depois vocês continuam, tá? Então, olha só. A gente precisa montar a multiplicação e o resultado de cada parte aqui, de acordo com o material dourado e com os números que tem aqui em volta, tá? Então, eu vou fazer para vocês o primeiro aqui como exemplo. Então, tem aqui 2 e 10, né? Aqui do lado tem 2 e aqui em cima tem 10. Por que 2? Porque eu tenho 2 barrinhas. E cada barrinha é de 10 cubinhos pequenininhos. Então, eu vou montar a multiplicação, ó. Então, vai ser 2 vezes 10. E 2 vezes 10, a gente sabe que é 20, tá? Então, coloquei aqui, né, os números certinho e o resultado. Vocês vão fazer isso nos próximos, tá? Então, aqui, ó, vai ser 2 vezes quem? Vezes o 4 que tá lá em cima, que vai dar tal. Aí, vocês contam o número de cubinhos aqui para ver se vai dar o mesmo resultado. Aqui também, ó, da barra, da placa. 10 vezes 10, que vai dar tanto, aí vocês façam a continha aí do ladinho, se precisar. E aqui, 10 vezes 4, que vai dar tanto. Tá. Aí, aqui embaixo, ó, percebam que aí na apostila de vocês vai estar mais fácil de enxergar, tá? Aqui no vídeo dá uma clareada nas cores, então, mas aí na apostila vai dar certinho. Então, o primeiro que eu fiz aqui, ó, é no quadro azul, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui no espacinho azul, eu vou colocar o resultado da minha multiplicação, tá vendo só? Então, vocês, depois que vocês multiplicaram, cada um aqui que tá faltando, tá? Vocês vão colocar os números aqui também, encaixar cada um com a sua cor certinho, e depois vocês vão somar para dar o resultado. Aí, aqui do lado, pessoal, tem de novo, né? 14 vezes 12, e aqui do lado, vocês vão resolver essa multiplicação normal, como vocês já sabem fazer, tá? Então, como que faz essa multiplicação? Primeiro, vocês vão multiplicar o número 2, 2 vezes 4 aqui vai por 8, 2 vezes 1, 2. Não esquece daqui, ó, antes de multiplicar o número 1, a gente tem que colocar o maisinho ou o zero, tá? Embaixo da unidade aqui, senão dá errado. E daí, sim, vocês vão fazer 1 vezes 4 e 1 vezes 1. A multiplicação normal e vai por o total. Aí, vocês vão comparar, tá? Ver se deu aí a mesma resposta. Agora, na página 54, tem aí algumas multiplicações para vocês resolverem, tá? Então, número 2, resolva.
acho que bem tranquilinho, né? A multiplicação aqui, ó, 25 vezes 13, 36 vezes 15, 44 vezes 17 e 62 vezes 14, tá? Nas páginas 55 e 56, tem o desafio final, que diz assim: os superatletas do futebol profissional da atualidade percorrem, em média, durante uma partida, 12 quilômetros. O gráfico abaixo mostra para cada 100 partes da distância percorrida as ações que, em média, são executadas pelos corredores. Então, pessoal, aí tem um gráfico, tá? E vocês vão observar as informações de cada parte desse gráfico. Observem que alguns estão em porcentagem e também em fração, tá? A gente sabe que a porcentagem também pode ser representada em forma de fração. Então, vocês vão observar certinho os dados, o que está falando cada um. E depois, lá na página 56, vocês vão assinalar qual das alternativas não está correta, tá? Então, tem aqui algumas informações na letra A, na B, na C e na D, e uma delas não está correta. Como que vocês vão saber? Olhando aqui no gráfico para poder responder, tá bom? Pessoal, agora, né, depois de vocês realizarem essas atividades aí até a página 56, vocês estarão realizando também a lição de casa número 8, da página 87, da página 88 e da página 89, tá bom? Bem facinho aí sobre tabela e gráfico que nós já fizemos e depois algumas perguntinhas para vocês responderem de acordo com a tabela e o gráfico, tá? Então, bem facinho aí, só vocês lerem certinho, prestando atenção para poder fazer. E vocês vão estar depois me enviando uma foto da lição de casa 8, tá bom? Só da lição de casa 8. Das outras atividades, não precisa estar me enviando foto. Se ficar com alguma dúvida nas outras atividades, pode me mandar, tá? Manda uma foto, eu tô com dúvida nisso aqui, para eu estar ajudando vocês, ok? E essas fotos da lição de casa número 8, eu preciso que vocês me enviem até segunda-feira, dia 21 de setembro, tá bom? Então, já vai anotando aí na apostilinha de vocês, que a lição de casa 8 precisa estar enviando foto até segunda-feira, dia 21 de setembro, tá bom, pessoal? Qualquer coisa vocês me procurem, não vão ficando com dúvida aí, ou qualquer coisa anotem, me perguntem na aula online, a gente conversa lá, sexta-feira, tá bom? Então, até a próxima aula.